Boa noite, Juan. Boa noite, Keila. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem? Isso. Pessoal, fica à vontade para ir comentando aí. Hoje vai ser um bate-papo totalmente aberto. Já temos algumas perguntas para a gente direcionar aqui o nosso papo, mas antes de tudo, vamos orar, porque não faz sentido a gente conversar, a gente ter esse momento, se a gente não convidar o nosso rei para estar presente, tá bom? Vamos orar então? Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é para nós, por tudo aquilo que o Senhor é em si, de fato. Pai, obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, obrigado pelas tuas ordenanças, teu ensinamento, porque tudo aquilo que o Senhor nos ensina não é para nos proibir, mas sim para nos proteger, Pai. Que possamos entender o propósito, ouvindo da experiência dos mais velhos, e que cada vez mais a gente possa te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai. Que essa live possa chegar a diversos corações que o Senhor tem preparado. Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Amém. Isso aí, gente. Muito legal. Estava ansioso para ter esse bate-papo. Há tempo que a gente estava marcando isso, né? Antes ainda da pandemia. Mas por conta das nossas agendas nunca baterem, vocês não estavam conseguindo ir nos jovens. Então a pandemia vai ajudar a gente nisso aí. Vai ser bom a gente ouvir de vocês sobre esse assunto de dentro do casamento, né? Que uma vez eu solteiro, eu posso falar dentro do que eu conheço. Agora, vocês dois, dentro do casamento, vocês podem falar de uma cosmovisão totalmente diferente, né? Mas vou deixar vocês se apresentarem, falem aí pro pessoal, talvez um pouquinho da história de vocês, o tempo que vocês namoraram. Tem que reforçar que é um pouquinho, né? Só um pouquinho. Quer falar? Então eu vou falar. Eu e o Juan, nós temos 16 anos de relacionamento. Nós começamos a namorar em 2004. Juan tinha 13 anos e eu tinha 17. Nós namoramos 6 anos e meio. Ficamos noivos em 2010 e 2011, janeiro de 2011, nós casamos. Então, nós tivemos aí um namoro longo, né? Um período de namoro bem grande. Bem longo. E hoje estamos há 9 anos casados, graças a Deus. 9 anos. Legal. Temos 2 filhos, Noah, de 5 anos, o Nathan, de 3. E graças a Deus estamos muito bem. Show de bola. Já tem uma pergunta aqui, olha, bem pesada, mas vamos... Eu acho que eu vou deixar... O outro engasgou. Com medo dessas perguntas. É do Vitor, né, Laje? Eu mandei lá no grupo, gente, mandem perguntas que vocês nunca tiveram coragem de fazer para os pais de vocês, podem fazer para o Juan e para Keila. Eu vou dar print e vou mandar para seus pais. Mas antes de ir para essas pesadas, deixa eu pegar umas que a gente já tinha guardado aqui para a gente ir, Ô, Renan, subindo a enquanto escada. você vai né? pegando as perguntas aí, a Keila contou bem curtinho mesmo a história, né? Mas para quem não conseguiu pegar, a gente começou a namorar muito cedo, né? Eu não recomendo esse tipo de namoro porque o sofrimento é muito grande, o desgaste é muito grande. Mas no nosso caso, nós começamos a namorar muito cedo. Eu tinha 13, a Keila tinha 17 para 18 anos. E nós namoramos aí por quase 6 anos, né? Passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas coisas boas também, mas muitas lutas, né? E depois nos casamos, eu casei com 19 anos, bem novo também. E a gente já tá junto aí há 16 anos. São muitos anos de história, muitos anos de lutas, de vitórias. Mas faz aí a sua pergunta, vai que eu tô ansioso agora. De fato, é muito tempo. E por ser tanto tempo, vocês namoraram 6 anos. Eu tô namorando há 2 anos e meio e para mim já é tempo demais. Inclusive, hoje seria o casamento, né? A gente numa hora dessa estaria aí sabendo falar sobre o que a gente está conversando aqui. Acho que ainda não, ia demorar uns dias. Ai, triste. Mas, então, nesses 6 anos de namoro, vocês tiveram dificuldades sobre esquentar demais ali, sobre passar do limite? E se sim, como venceram? Olha, dificuldade a gente teve muita, né? Porque você imagina um adolescente de 13 anos
com os hormônios à flor da pele, né? Adolescente. Então, assim, dificuldade, a gente teve muita dificuldade. Uma das coisas que nos ajudou muito foi ter os amigos sempre por perto, né? Evitar ficar sozinho, porque ninguém é forte o suficiente para resistir quando está sozinho. Uhum. Então, eu acho que casal de namorado tem que evitar ficar sozinho a todo custo, principalmente em lugares escuros, cinema vazio, em qualquer lugar tem que ter outra pessoa perto, porque a gente não pode brincar com fogo. Então, uma das formas que a gente usou para tentar nos fortalecer e nos ajudar, eu acho que é isso, é sempre ter pessoas por perto. E você era uma delas, que sempre estava por perto, sempre. Não tinha mais nada para fazer da vida. Viajava, fazia tudo. Sempre. Eu lembro que eu achava até que eu tava atrapalhando alguma coisa. Que era tipo assim, a gente vai ver filme, que legal, vou ver também. É filme de terror. Que legal, eu gosto de filme de terror. Mas acho que complementando o que o Juan falou, a gente ter também como propósito, né? A espera. Porque se você não tem como propósito, como certeza que você quer ter essa espera até o casamento, tudo fica mais difícil. Uhum. Então, a gente, desde o início do namoro, quando o Juan me pediu em namoro, ele já falou, olha, a gente vai namorar para casar. Então, eu quero Eu tinha casar 13 anos, imagina isso. Tem nem noção do que é casamento. Eu não tinha, assim... Talvez no primeiro momento eu falei sem ter a ideia do que eu estava falando, mas eu tinha muito claro na minha mente que eu queria constituir uma família. Isso sempre foi muito claro para mim. Eu não tinha noção do peso da responsabilidade e do que eu iria enfrentar pela frente, mas eu tinha convicção que eu queria casar, eu tinha convicção que eu queria um casamento diferenciado, que eu queria o que Deus tinha para nós. E eu acho que isso também ajudou na hora das lutas, porque a gente não queria abrir mão daquilo que Deus tinha para o casamento. Então, de certa maneira, isso nos motivava. Então, assim, a gente começou o namoro de forma certa, né? Com o mesmo objetivo. Então, isso era um diálogo que a gente cultivava muito aberto entre a gente. Olha, o que Deus propõe para nós. Então, nós queremos alcançar isso. Então, nós vamos buscar isso. E aí, a gente ia criando estratégias, como o Juan falou. Ter sempre pessoas perto, evitar lugares, evitar momentos. E eu pedia para ele, quando eu via que o negócio estava esquentando muito, um beijo mais caloroso. Eu pedi um suco de fruta, Essa história é boa. natural de preferência. É porque assim, ó, aqui ela pediu para eu fazer um suco natural, né? Porque na cabeça dela, até eu ir lá, pegar a fruta, lavar a fruta, descascar a fruta, picar a fruta, bater a fruta, coar a fruta, eu ia esfriar. Mas quem é adolescente tá ouvindo a gente não esfria. Aí, sabe que não esfria, não é assim, né? Então, às vezes eu voltava e queria aquecer de novo, algum momento assim que tava ficando quente. E aí eu lembro que aquilo falava assim para mim, isso é muito pesado. Imagina o que Deus está pensando de você agora. Nossa, que raiva. Mano, se eu não conseguia esfriar no suco de fruta, ali eu esfriava. Aí pronto. Esfriava tanto que ele ficava apelou pro espiritual, pro moral. Mano, eu ficava com raiva daquilo, eu ficava sem falar com ela. Porque literalmente eu conseguia imaginar Deus me olhando, eu conseguia imaginar a cara de decepção de Deus, assim, ó, tipo... Mano, e aquilo cortava meu coração, porque tudo que eu menos queria na vida era decepcionar a Deus. Então aquilo me rasgava por dentro e eu ficava extremamente constrangido com Deus, com ela, e eu acho que por isso eu me afastava e ficava uns 2, 3 dias sem falar com ela. É porque nesses momentos a carne fala mais alto que todos os sentidos do nosso corpo, parece que aquilo tá exalando, e aí, pô, conseguir ele ter uma fagulha, um fiasco ali de querer agradar a Deus, acho que é um balde de água fria para tudo, né? O problema é que... Água não, balde de gelo mesmo. O problema é que... Como diz o Vitor, lá no estúdio dele, é uma banheira de gelo que ele tem lá, literalmente isso. O problema é que aos poucos a gente começa a ignorar, né, esse fala Deus no fundo ali, e cada vez mais a gente vai ouvindo mais a carne e ouvindo menos a Deus. E referente a isso, quero fazer mais uma pergunta,
mas qual conselho vocês dão para quem namora, para quem já tem uma intimidade de tocar nas partes, de dar um amasso mais avançado ali e tem dificuldade para vencer? Tipo assim, olha, hoje eu caí, amanhã me arrependi, quero mudar, e aí na segunda eu caí de novo e o namoro é isso. Qual conselho vocês dão para a pessoa Ó, conseguir vencer isso? eu acho que a primeira coisa é fazer conta, sabe? Eu acho que a gente peca muitas vezes por inafobação sem fazer uma análise. Então, assim, se a gente colocar na balança o que vale mais a pena, eu acho que a gente vai ter mais tranquilidade para tomar uma decisão. Por exemplo, se eu coloco na balança o que eu prefiro, ter uma vida sexual antes do casamento e depois dessa vida sexual eu me sentir sujo, imundo, me sentir distante de Deus, brigar com o namorado, brigar com a namorada. E aí a gente entra no casamento já doente, sabe? Carregando para o casamento um monte de experiências ruins e não desfrutando no casamento dessa plenitude do sexo, porque o sexo foi feito para o casamento. Ele tem uma bênção especial para o casamento. Então, quando eu começo a colocar na balança e eu começo a perceber que eu vou perder tudo isso, eu começo a pensar, cara, não vale a pena. Não vale a pena me vender por um prazer imediato, por um prazer momentâneo, de segundos e que depois eu vou me sentir imundo, sujo e vou perder a bênção no casamento. Então, não vale a pena. Então, quando eu começo a fazer uma análise fria, uma análise racional, eu descubro que vale muito mais apenas eu esperar, eu me guardar, eu me proteger. Por quê? Porque existe uma bênção especial para o sexo no casamento e de maneira nenhuma eu quero perder isso. Eu não quero entrar para o casamento com uma mente contaminada, com um coração contaminado, aonde vai ter comparações, né? Onde eu vou comparar as experiências do passado com a experiência do momento e assim vice-versa. Então eu acho que a gente perde muito. Então quando a gente põe na balança, eu acho que é mais fácil a gente falar assim, não, realmente vale a pena esperar, porque o que eu vou viver lá na frente é sobrenatural, então eu vou me guardar, eu vou me preservar, porque eu não quero perder a bênção. Uma coisa que a gente fala muito com relação também ao pecado, né? É que a gente não pode ficar na presença dele tentando vencê-lo. A gente tem que se afastar. Então, eu acho que quando o casal ele já tem um nível de intimidade avançado, ele tem que retroceder. Primeiro, tendo essa convicção de que nós não queremos e nós então vamos evitar. E aí entra três questões: evitar pessoas, lugares e situações. Então, evitar lugares escuros, lugares que vocês vão saber que vão ficar sozinhos. Evitar pessoas que estimulem. Então, se você tem amigos que vão falar, não, faz sexo mesmo. Evite essas pessoas, evite conversar com isso, porque os nossos pensamentos, né, alimentam o nosso coração e o nosso comportamento. Então, se você tá numa roda de amigos que isso é normal e que eles estimulam, você vai relativizar esses conceitos. Então, você tem que evitar pessoas, lugares e situações. E colocar regras mesmo, né, no relacionamento. Ó, nós não vamos ficar sozinhos. E, gente, ter uma mentoria. Porque sozinho a gente não dá conta. Então, vocês têm que procurar um casal maduro para vocês serem acompanhados nessa questão e pedirem ajuda, né? Porque aí você vai ter uma linha de cobrança. E aí, vocês vão se encontrar? Como que foi hoje? Passou do limite? Olha, lembra dos compromissos que vocês fizeram? Então, isso são ferramentas que ajudam os casais que já têm uma intimidade a evitarem, cortarem e começar um processo de santificação. Paulo fala, né, quando você citou aí pra gente não brincar, Paulo fala, fuja. Exatamente. Não é fique brincando de estar ali à margem, de ficar na beiradinha, de até onde pode. Aí, toma distância, foge. Algo que me ajudou muito, que foi uma virada de chave para mim, é a questão da convicção. De não ser só por ser uma regra, mas a convicção de que eu quero agradar a Deus, que eu quero viver aquilo que Ele preparou para mim. Você falou aí, Keila, sobre mentoria. E eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu vejo muitos jovens guardando, vai se afundando no pecado, vai se afastando de Deus, mas não tem coragem de procurar ajuda. Vocês tinham dificuldade de procurar ajuda ou tinham dificuldade de encontrar alguém de confiança para pedir ajuda? Como que era isso para vocês? Eu acho que é difícil pela questão da vergonha, né?
muitas pessoas têm vergonha de se expor, principalmente nessa área da relação sexual. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que procurar alguém que ela confie, né? A primeira coisa, ela tem que confiar nessa pessoa. A segunda coisa é que tem que ser alguém imparcial, alguém que não tem lados, né? Mas alguém que vai trazer a palavra de Deus. E terceiro lugar, acho que tem que ser alguém que ame o casal, ame a pessoa, para acolher, para caminhar junto, para discipular, não para não julgar sabe, e humilhar ou constranger, mas que vai amar, vai acolher e vai caminhar junto. Eu acho que quando a gente encontra alguém assim, aquele medo, aquela vergonha, ela vai embora. E eu acho que a gente acaba criando uma atmosfera de intimidade a ponto da gente abrir e confessar pecados. Eu acho que isso não só na área sexual, mas em todas as áreas da vida. Nós tínhamos que cultivar amigos espirituais, nós temos que cultivar amigos espirituais, aonde a gente vai abrir, aonde a gente vai confessar pecado. Porque Tiago fala que Deus perdoa os nossos pecados quando a gente confessa para Ele, mas que nós somos curados quando nós confessamos uns para os outros. Então é nesse processo de confissão que há a cura. Então eu preciso encontrar um amigo espiritual, uma amiga espiritual para abrir, entendeu? Entendi. No nosso relacionamento, no namoro, a gente não teve um casal que nos acompanhasse, assim, como mentores. Mas eu tinha pessoas com quem eu buscava auxílio e o Juan também tinha o deles. E como a gente tinha um objetivo muito claro de se guardar, a gente conversava isso de uma forma muito natural entre a gente, né? Eu com ele, ele comigo. Então, assim, quando surgia alguma dúvida, eu buscava ajuda no particular e ele também. E aí a gente trazia isso para o nosso relacionamento, entendeu? Renan, mas eu acho que a grande sacada é a mudança de mentalidade. Sim. Porque, assim, a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, né? E às vezes a gente entende que sem santidade ninguém vai ver Deus. Mas a gente viu Deus antes de viver uma vida de santidade, a gente viu Deus em Jesus Cristo quando a gente estava imerso no pecado. Então não é que sem santidade ninguém verá o Senhor, é que sem santidade ninguém vai ver Deus na minha vida. Então tem que ter uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque olha só como que é a mente dos namorados. Meu Deus, eu vou ir para casa da minha namorada. Deus me livra daquela satanoa, daquela perdida, daquela que vai me desvirtuar dos teus caminhos. Deus me protege. Do outro lado, a menina tá orando. Meu Deus, aquele menino vai vir aqui. Ó, Deus me protege dele. O Senhor sabe que eu não consigo resistir. Então, percebe que são dois perdidos tentando se salvar. Né? Então, eu acho que tem que ter uma mudança de mentalidade. O namorado, ele tem que ir para casa da namorada pensando assim, hoje aquela menina vai ver Deus. Sim. Hoje ela vai ver como Deus conversa, como Deus fala, como Deus se comporta, como Deus abraça. Hoje eu vou sair da casa dela e ela vai ficar lá, ela vai ficar espantada porque ela viu Deus na minha vida. Do outro lado, a menina deveria estar orando. Olha, hoje, aquele menino, quando ele chegar aqui, ele vai ver Deus. Ele vai ver como Deus se veste, ele vai ver como Deus fala, ele vai ver como Deus se comporta, ele vai ver como Deus se relaciona. E hoje eu vou mandar esse menino para casa dele, tendo a convicção de que ele teve um encontro com Deus. Percebe como é completamente diferente quando um está tentando mostrar Deus para o outro? Sim. Então isso nos leva a viver algo completamente diferente. Porque eu vou chegar na casa dela não para tirar proveito, não para explorar, mas para me entregar, para me doar, para que ela tenha um encontro com Deus. E ela a mesma coisa. Então o namoro, ele não pode ser sem propósito. O namoro, ele tem que ter um propósito claro. Por isso, o crente, ele não namora para conhecer. O crente, ele conhece e depois namora. Na verdade, ele namora porque conhece. Então, Spoiler da pregação de domingo, né? Hã? Spoiler das próximas pregações aí. Da série de mensagens de volta para casa. Então, o crente primeiro conhece, depois namora, para no casamento ter intimidade. Quando a gente inverte o processo, a gente altera o produto. Ou seja, algo que era para ser maravilhoso, o que acontece? Vira um desastre. Como pastor, eu atendo milhares de casais, homem bonito, mulher bonito, os dois que poderia ter uma vida sexual maravilhosa, mas que não conseguem ter uma vida sexual ativa. Aí você começa a tirar a casca da cebola, começa a conversar. Começou lá na época de namoro, promiscuidade, imoralidade sexual. O que acontece? Entra no casamento doente.
Então, Deus fez o sexo para o casamento. Existe uma bênção, existe algo transcendental no sexo depois do casamento, que somente aqueles que entrarem puro é que vão conseguir desfrutar. Então, vale a pena se guardar. Você jovem, você adolescente, que está aí nos escutando, não venda o seu corpo por prazer, não venda o seu corpo por algo tão passageiro. Existe uma bênção que Deus separou para você e Ele quer te dar isso no casamento. Legal. Então, recapitulando para quem entrou aí, vocês falaram sobre o fugir da tentação, sobre não ficar brincando, sobre não ficar na beiradinha ali. Aqui ela falou algo muito interessante de evitar pessoas que te incentivam a isso, evitar lugares, evitar momentos e a importância da gente nos guardar para o casamento, essa questão da convicção e do porquê eu estou fazendo isso. Entrando mais no assunto que vamos tratar hoje, sobre o sexo dentro do casamento, onde nós solteiros temos essa curiosidade que a gente só vai conhecer essa terra prometida quando de fato adentrarmos nela. Conte mais pra gente sobre o sexo no casamento, não só sobre o que foi. Contar o quê? Explicar biologicamente. Então, vamos lá, calma. Não, vamos lá. O que o sexo no casamento engloba? Porque eu tenho lido o livro, aquele do Tim Keller, do casamento, e ele fala sobre como o sexo ele, é como se fosse um maestro dentro do casamento, fazendo tudo andar em perfeita harmonia. O que o sexo no casamento engloba? Então eu falo na questão de intimidade, amizade, essa questão de falarem que o sexo dentro do casamento é algo divino. Conte mais pra gente de como é essa terra prometida aí. Eu acho que você tá muito interessada. Cadê a Maressa? Ela tá na live? Ainda bem que seu casamento tá chegando, viu? Ah, a Maressa tá vermelha aqui do meu lado. Mas, mano, assim, uma coisa eu posso falar. O sexo no casamento, ele não tem nada a ver apenas com a carne. Ele é transcendental. Ele é algo muito espiritual, sabe? Ele é puro, ele é santo, ele é bonito, ele é limpo. Ele não tem nada de sujo, sabe? Você não termina uma relação sexual no casamento se sentindo mal, se sentindo usado, se sentindo sujo. Pelo contrário, você termina uma relação sexual no casamento feliz, alegre, mais unido, mais junto, sabe? Mais coeso. Então, o sexo no casamento, de fato, ele é uma bênção na vida do casal. Ele alinha o casal, ele ajusta o casal, ele une o casal, ele traz o casal mais para perto. Ele é algo que vivifica a amizade, a relação. Então, existe, de fato, algo que é transcendental, que a gente não consegue explicar em palavras, é difícil, mas existe algo de muito espiritual no sexo no casamento e que vale a pena, sim, esperar para viver isso. Uma coisa que eu acho interessante, que eu percebo da diferença do sexo dentro do casamento, Renan, é a questão do altruísmo, né? Porque eu acho que o sexo, quando ele está permeado pelo pecado, ele vem muito com a busca do meu prazer, aonde eu quero me satisfazer. Então, não interessa muito o outro. Eu quero a minha satisfação, então tem que ser do meu jeito, da minha maneira, no meu tempo. E no casamento vira uma outra chave, porque no casamento o ato sexual é uma busca onde eu dou prazer ao outro, né? Onde eu me entrego, eu me desnudo, então ali eu tiro a minha máscara, tudo que é falso se cai e eu sou totalmente dele e ele totalmente meu, né? Então, assim, é uma possibilidade de você experimentar esse amor altruísta, de me doar. Então, assim, o objetivo maior não é me satisfazer, mas é satisfazê-lo. É fazer com que ele consiga ter essa convicção do amor verdadeiro que Deus tem por nós, né? De amar, de se entregar sem esperar nada em troca. Então, assim, eu acho que essa é a maior diferença no sexo no casamento, porque a gente não faz em busca de me satisfazer, né? Que é o diferente da relação fora, né? O que a gente escuta de testemunhos é justamente isso, que as pessoas ali, elas estão tentando a satisfação própria, né? Então há muito egoísmo, há muita até agressividade na tentativa de obter o meu prazer. E na relação sexual pós-casamento, não.
O meu maior interesse não é ter, é dar prazer, é gerar prazer. Então, isso é completamente diferente. Então, eu acho que isso muda bastante aí. Você comentou, Juan, sobre Uhum. pessoas que te procuram dizendo que, mesmo casadas, não conseguem ter uma vida sexual ativa por conta do passado. Qual o seu conselho para quem casou tendo uma vida sexual ativa e hoje vive esse problema dentro do casamento? A gente tem que entender que o mundo espiritual, ele rege o mundo material, né? Não é o mundo material que rege o espiritual. Então, a pessoa que ela já perdeu a virgindade, não é o caminho inverso. Não tem algo que ela possa fazer no material para alterar o espiritual. Tem o que ela fazer no espiritual. Então, tudo que começa errado, dificilmente vai terminar bem. Tudo que começa Uhum. errado, dificilmente vai terminar certo. Então, começou errado, a minha palavra é faça uma pausa, encerra e começa de novo. E como começar de novo? Diante de Deus. Então, traz Deus, fala, Deus, a gente começou errado, nós vamos fazer uma pausa, a gente vai parar, nós vamos buscar a Deus, nós vamos buscar esse renovo espiritual e nós queremos viver uma relação que glorifique o teu nome. Então, a gente vai começar certo, a gente vai renovar o nosso compromisso com o Senhor. Por quê? O mundo espiritual transforma o mundo material. Então, a partir desse começar certo, pode acontecer aquilo que diz Romanos 12, da transformação da mente, né? Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Então, essa renovação de mente que acontece no mundo espiritual vai mudar aquilo que eu sinto, a maneira como eu me relaciono e pode possibilitar com que a gente tenha, então, uma relação diferente no sexo. Então, só Deus pode mudar isso, só Deus. E é por isso que é importante voltar para Deus e recomeçar em Deus, mas recomeçar do jeito certo. Legal. Deixa eu dar uma atenção para a caixinha de perguntas aqui, porque já tem algumas. E vamos lá. O sexo é algo essencial no casamento? Ele é algo essencial, mas a gente não pode dizer que é o mais importante, né? Não existe, talvez, algo que seja mais importante. Ele é importante, ele é essencial, mas tanto quanto como um bom diálogo, tanto quanto uma amizade, um tempo de qualidade. Então, um casamento que só tem sexo não é um casamento de verdade. Um casamento que só tem diálogo não é um casamento de verdade. É como um pássaro. Se você me perguntar qual das duas asas é mais importante, difícil, são as duas, porque um pássaro não voa com uma asa só. Um casamento não sobrevive só de sexo ou só de conversa. Precisa ter um equilíbrio. Certo. Pessoal, fiquem à vontade, podem mandar pergunta aqui enquanto a Não gente vai tão à vontade assim, conversando. beleza? Vamos lá, mais uma pergunta. Essa aqui, qual o propósito do sexo? Olha, o propósito do sexo, eu acredito que seja unir o casal, trazer unidade, gerar mesmo aquele uma só carne. Então, assim, o sexo no casamento, ele é sobrenatural nesse sentido de trazer unidade, sabe? Você termina uma relação sexual, você parece que o casamento ele é mais forte, ele tá mais unido, ele tá mais coeso. Então, eu acho que seja isso. E uma questão também de entrega, né? Eu acho que o sexo é muito isso, é você se entregar ao outro por completo, né? Então, isso traz reflexo nos outros momentos, né? Então, eu abro mão das minhas vontades para me entregar, para priorizar ele, para fazê-lo feliz. Que é o que Paulo diz, né? Exato. Então, Paulo diz assim, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E mulheres sejam submissas aos seus maridos. Então, assim, quando a gente vai explorar a semântica das duas palavras, a gente está falando da mesma coisa, com pontos de vista diferentes. O marido tem que se entregar pela sua esposa e a esposa tem que se entregar pelo marido. E a relação sexual, ela exemplifica isso na prática, ela ilustra isso na prática. Só o Vitor que está perguntando? Pessoal, fica à vontade para não deixar só o Vitor aqui. Ajudem o Vitor aí. Vamos lá, tem mais uma do Vitor. Bora. E essa é mais pesada. Sexo oral, sexo anal, masturbação são liberados dentro do casamento? Olha, eu acho essa pergunta polêmica, né? Ela é difícil de ser respondida. Tem muitas teorias, né? Algumas pessoas vão trazer a teoria que o casal ele é livre para escolher o que ele quiser fazer. Tem outras teorias que vão falar que Deus fez para ser de uma forma e a gente não pode violar isso.
Então, eu acho que é muito difícil chegar numa resposta certa. Eu acho que a gente tem que respeitar os usos, né? O que Deus fez para ser. E não tentar inventar muito. Eu acho que muito da promiscuidade, da imoralidade sexual que a gente vive hoje vem dessa insaciedade. Ou seja, a gente quer inventar, a gente quer usar de outras maneiras e isso vai nos levando a níveis cada vez maiores. Eu acho que é isso. Tem que respeitar os usos que Deus, da forma como Deus criou, e dentro disso o casal também tem liberdade para agir, respeitando os usos. Lembrando também que a maioria desses atos, eles buscam uma satisfação própria, né? E a relação é muito mais o satisfazer o outro. Então, tirar esse peso egoísta da relação, eu acho que já é um filtro para determinadas coisas também. Uhum. Interessante porque a gente se preocupa muito com o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, lá na frente, no sexo, no casamento, mas pouco nos se preparar para ser um homem para casar, uma mulher para casar. E é interessante porque eu preciso me preocupar não somente com a mulher que eu espero encontrar, mas com o cara que eu quero que ela encontre. Um cara que trabalha, um cara que se serve, um cara que cuida, um cara que ama. E isso é quebrar o que o mundo ensina sobre o egoísmo, porque o mundo está o tempo todo dizendo que você precisa encontrar alguém que te faça feliz, alguém que te faça sentir bem, alguém que te elogie, alguém que te ame, e nunca dizendo você precisa ser, você precisa mudar, você precisa transformar, porque eu acho que o evangelho faz isso, né? Tira o dedo que você está apontando para o outro para você começar a apontar para si. Vocês tiveram esse feeling na época do namoro de falar assim, cara, quem eu tô me tornando para Keila? Quem eu tô me tornando para me entregar para o Juan? Ou vocês foram aprender mais sobre isso, talvez ali na engrenagem, batendo até se encaixar? Como que foi esse começo para vocês? Primeiro, aquilo que você falou, né? Às vezes a gente está tão tentando descobrir o que não pode, por que não pode, que a gente se esquece do que pode. Então, a gente fica muito assim, isso não pode, isso não pode, isso não pode, que a gente esquece de pensar que a Bíblia fala o contrário. Ela não foca no não pode, ela foca no que pode. Ela fala assim, andeis no espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Quando o casal, na relação sexual, ele anda no espírito, ele é dirigido pelo espírito àquilo que pode. E ele não fica sedento naquilo que não pode. Não faz falta. Quem fica sedento naquilo que não pode, não pode, não pode, é quem está vazio. É quem não está se sentindo completo e satisfeito na relação. Então ele fica procurando sempre um algo a mais. Mas quando a relação ela tá nessa plenitude da presença de Deus, o sexo ele nos preenche de tal maneira que a gente não precisa ficar inventando. A gente sabe o que pode, a gente faz o que pode e a gente é muito feliz, realizado e satisfeito no que pode. Sobre a pergunta que você fez da questão de não só a gente querer que o outro esteja pronto, mas de estar pronto, eu acho que nós somos privilegiados de alguma maneira, eu não sei te explicar como, de já desenvolver essa mentalidade no namoro. Então, eu sempre quis ser um grande homem para a Keila. E assim, pensa comigo, eu tinha 13 anos, a Keila tinha 18. Ela estava estudando na Universidade Federal de Minas Gerais e eu estava entrando no ensino médio, acho que na 8ª série. Eu não lembro, 13 anos está em que série? Depois alguém responde aí. Da 7ª para 8ª ali, mais ou menos. Então, 7ª para 8ª série. Então você imagina o quanto que eu tive que me esticar, o quanto que eu tive que correr atrás para que eu não deixasse com que a idade desnivelasse a relação, né? Uhum. E ela a mesma coisa. Então, ela também teve que se dedicar. Então, assim, de alguma maneira, nós somos privilegiados, talvez pela questão da igreja. Eu acho que a igreja teve um papel fundamental nas nossas vidas. Acho a igreja, a comunidade local, importantíssima nesse processo de nos conduzir a um propósito. Então, eu sempre quis ser um grande homem na vida dela e ela sempre quis ser uma grande mulher. Então, nós iniciamos o namoro com muita oração. Então, eu orando muito porque eu queria ela como esposa. A primeira vez que eu vi a Keila, eu falei, Deus, eu quero casar com a Keila. Então, ali eu comecei a orar por ela de dia e de noite, orar, jejuar. Era algo impossível pela diferença de idade e essa impossibilidade me fez orar muito mais. E a Keila depois, quando ela já era chamada por Deus e eu ainda não tinha identificado o meu chamado, e ela orando pelo meu chamado. Então, o nosso namoro sempre foi muito permeado de oração.
E a oração, ela não transforma Deus, ela nos transforma. A oração não muda o coração de Deus, ela muda o nosso coração. Então a oração foi nos moldando, ela foi nos shapeando para aquilo que Deus queria. Legal. Nesse livro que eu tô lendo aí, na verdade a esposa dele fala algo muito interessante, porque a gente acha que existe uma magia dentro do casamento em que eu sempre vou fazer sexo por vontade, onde os dois sempre vão ter ao mesmo tempo a mesma vontade e vão se encontrar. Mas que, na verdade, isso vai distanciando aos poucos os dois, porque talvez nunca os dois estão na mesma sintonia de vontade e não há aquela entrega. Eu só faço quando eu estou com vontade, ela só faz quando está com vontade, e os dois vão se afastando, onde é necessário também, como aquela falou, que o sexo no casamento é para o outro. Então é necessário que, às vezes, eu me esforce, mesmo não estando com tanta vontade, para agradar, e vice-versa, e assim vocês vão se encaixando, aos poucos pegando o gosto, o jeito um do outro momento, e talvez no começo é uma coisa forçada, mas talvez com o tempo, com os anos, com os meses, já vai virando algo combinado, né? Talvez de um olhar, de um dia especial. Como que é isso para vocês? É isso que a Keila falou, né? Quando a gente muda a mentalidade que é para o outro e não para mim, então eu não fico fugindo, correndo, não querendo. Então, se eu mudei essa mentalidade e eu percebo que o outro tem interesse, então é uma oferta, é uma entrega, uma doação. Tudo bem, Paulinho? Saudades, hein? Um abraço para Adri. Ó, chegou mais uma pergunta aqui, ó. E eu acho também, pode Renan, falar, Keila, que entra nessa questão da sintonia do casal também, né? Porque a rotina do casal, ela muda. Então, o sexo antes de ter filho é uma coisa, o sexo depois de ter filho já é outra. Muda uma rotina, muda uma didática da casa. Então, você tem que ter sintonia no casal e muito diálogo. Então, assim, a gente tem uma conversa aberta de falar, ó, vamos pensar, estruturar, e a gente vai se ajustando, né? Então, isso é dinâmico também com o diálogo. Eu imagino que não deve ter uma receita pronta, né? Tipo, olha, você vai casar, vai ser assim, vocês vão combinar desse jeito. Cada casal vai Mas ter não a sua fique forma imaginando de... muito, não. Não toca muito no assunto, que hoje é um dia pesado para mim. Olha, a pergunta é do Vitor. Vocês indicam algum livro cristão para estudar mais sobre esse tema? Deve ser sexo dentro do casamento. O livro que eu indico para todo mundo, que eu acho que tem que ser um cabeceira de cama mesmo de casal, é o Significado do Casamento, do Tim Keller. Ele aborda isso dentro do livro. E ele é um livro muito completo. Então, eu acho que esse é um livro que todo casal tinha que ler. Todo mundo tinha que conhecer esse livro. O André comentou aí, ó, livro de cantares. Também é uma boa. Também. Hoje só tá dando Vitor aqui nas perguntas, né? Não, mas esse é outro Vitor agora. É outro Vitor. Aproveita para fazer as perguntas, galera, para vocês tirarem, sanarem todas as dúvidas que vocês têm acerca de... Ô, Juan e Keila, voltando para solteiro e tal, como que vocês acham que a gente pode, não a gente, nós aqui, mas a gente como igreja pode ajudar pessoas mais velhas, solteiras, a talvez quebrarem uma vergonha, um paradigma que tem ali? Eu vejo muita gente já numa idade para casar, talvez tenha até a vontade, mas nunca consegue encontrar aquela pessoa ideal, ou nunca consegue tomar uma atitude. Como que vocês aconselham? Uma vez eu ouvi que a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais criteriosa. Mas, ao mesmo tempo, ela vai tendo talvez menos tempo para agir. Como que vocês aconselham pessoas nessa fase aí? Bom, jovens a Bíblia adultos, fala né? que há tempo para tudo, né? Tudo bem, Helena? Tudo bem, pastor Serginho? Como que você tá? Deus te abençoe, viu? Renan, Eclesiastes diz que há tempo para tudo, né? E eu acho que muitas pessoas perdem o time certo. Então, focam muito em outras coisas e quando percebem, eles perderam o time do relacionamento, do namoro, do noivado, do casamento. E aí, quando viram, é tarde demais. E para voltar e conseguir reviver isso, de fato, é desafiador. A pessoa já está num nível de exigência e de critério muito alto, né? Então, assim, a primeira palavra que eu tenho é para quem ainda é jovem.
olha, existe o time certo, existe o tempo certo para todas as coisas, e não inverta a ordem dos processos, sabe? Esteja atento aos momentos certos, o momento certo de namorar, o momento certo de casar, o momento certo de estudar. Entenda isso, faça essa leitura, porque tem muita gente que está estudando muito, trabalhando muito e jogando a construção de família lá para frente. E aí, depois que ela já conquistou uma boa carreira, posses, bens, ela quer formar uma família e ela já não consegue. Então é isso. Você que é jovem, você que é adolescente, entenda, há tempo para todas as coisas e é importante você respeitar o tempo certo para que você tenha uma vida equilibrada. Agora, para quem já passou o time, muita oração, né? Muito jejum, e um olhar mais atento, um olhar menos criterioso, um olhar de mais misericórdia. Então, assim, quem que é a pessoa certa? Não é a alma certa, o par de chinelo certo, não é sabe, a pessoa que foi desenhada para mim, mas assim, a outra pessoa, ela atende os critérios da Bíblia? A outra pessoa é alguém submisso a Deus? É alguém que tem um coração temente a Deus? É alguém que tem essa sede de Deus? Então, se ela isso já é muito importante, porque todas as outras falhas de caráter, elas vão ser sanadas, elas vão ser tratadas. Então, o mais importante é isso, é observar se a outra pessoa tem vida com Deus ou não. Porque, às vezes, a gente coloca critérios que são importantes, mas que nesse momento não vai mudar muita coisa. Tipo, ele não cozinha, ela não cozinha, ele não sabe ajudar em casa. Então, assim, a gente vai colocando muitos critérios e o que realmente é importante a gente não está observando. Então, se o homem é de Deus e ele não sabe fazer nada em casa, ele vai aprender porque ele vai querer ajudar a família, ele vai querer dar o melhor para a família. Se a mulher é de Deus e ela não sabe cozinhar, ela vai se esforçar, ela vai correr atrás porque ela quer se doar pela família. Então, para você que já passou o time, diminui um pouco a lista de critérios e foca se a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se tem a química é importante, se tem a química e tenha um olhar de compaixão, de misericórdia no sentido assim, vamos dar uma chance, sabe? Uhum. Até porque a família é a coisa mais importante para Deus, né? Deus criou a família logo ali no início. Gênesis, a gente vê a importância da família para Deus. E a gente cresce num capitalismo, num sistema onde coloca a carreira o tempo todo mais importante, títulos, posses, e a gente vai deixando família de lado. A gente vê jovens com 35 anos, 36 anos, que talvez nem pensem em casar, pensam em ter mais dinheiro, ter posses, mas Deus, o que Ele espera de nós é a família, né? Então, talvez falta também dos pais, desde cedo, já ir passando para os filhos a importância, né? Hoje a gente estava conversando sobre Abraão, de como desde cedo Abraão foi incentivando isso nos filhos, a importância que Abraão deu para isso ao encontrar uma esposa para o seu filho. Então, talvez falta isso dos pais, de cara, olha, você precisa se tornar um homem assim, não para ser rico, mas para ser um bom pai, para ser um bom esposo, para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Eu acho que tem a ver também, Renan, com entender que a vida construída junto faz muito mais sentido, né? Então, você conquistar... Eu e o Juan, a gente conquistou tudo juntos. Desde o nosso namoro, a gente montou a empresa, a gente comprou o nosso primeiro carro junto, nosso primeiro apartamento foi comprado junto. Então, traz todo um outro significado para a vida, para a conquista, para o vamos fazer, os desafios. Isso é um treino excelente e é muito mais válido do que você comprar tudo à parte, obter tudo. Então, agora eu vou me preparar, procurar alguém. Na verdade, não tem essa do preparo, né? Ele é construído. Então, isso faz diferença. E quando a gente olha para a Bíblia ela fala o seguinte, há tempo para tudo, né? E ela traz também uma ordem sequencial. Então, no Éden, qual foi a primeira coisa que Deus deu para Adão? Foi uma mulher? Foi uma família? Não. A primeira coisa que Deus deu para Adão foi a presença de Deus, foi um relacionamento com Deus. A segunda coisa que Deus deu para Adão foi um trabalho, mas não um trabalho motivado pela falta, pela conquista, pelos bens materiais. Um trabalho focado no propósito. E esse trabalho focado no propósito, ele tinha o lado de cuidar, de cultivar, de proteger e direcionar. E aí, depois que o homem está na presença de Deus e ele está trabalhando com esse propósito, é somente aí que Deus vai e presenteia ele com uma mulher.
E Provérbios também fala, olha, primeiro você termina o seu trabalho no campo, primeiro você deixa a sua colheita pronta e aí depois você vai lá, então você vai construir uma família, né? Então é interessante isso, porque existe o tempo e existe o processo, mas a gente tem que respeitar bem esse tempo e a gente não tem que inverter os processos. Então é mais ou menos isso. Daqui do WhatsApp, quais as consequências da pornografia dentro do casamento? A pornografia é uma doença hoje. A pornografia, ela é, cientificamente falando, altamente destrutiva. Nem falando de casamento, falando de mente, falando de psicológico, falando de emocional. A pornografia, ela nos faz olhar as pessoas como produto e não como relacionamento humano, sabe? A pornografia muda a minha maneira de olhar para tudo. Relacionamentos, objetos, ela é totalmente destrutiva ao nosso intelecto. Então, assim, a pornografia é algo diabólico. É como você pegar a comida e você ficar, sabe, tirando ali a comida, olhando para a comida e nunca comer a comida, sabe? É você se satisfazer. Então, assim, é um negócio diabólico, é um negócio muito louco que a gente tem que fugir, tem que lutar. E dependendo do nível em que a pessoa está imersa à pornografia, ela já precisa de ajuda até profissional. Alguém que vai ajudá-la no âmbito psicológico para que ela seja liberta, porque ela vicia também. E ela sempre te leva a um nível mais profundo, né? Você nunca consegue se contentar. Então, se você observar, antigamente, os jovens e adolescentes se contentavam com sei lá, um programa de televisão do Gugu, um programa de televisão do Pânico na TV, uma revista. Depois, isso já não satisfaz. Agora eu preciso entrar num nível mais profundo. Eu preciso ir para o YouTube, eu preciso ir para o Instagram. E aquilo já não me satisfaz. Eu preciso procurar um negócio mais pesado, mais sujo. E a pessoa com violência, e a pessoa vai entrando, mano, e ela não consegue sair. Dependendo do nível que ela chega, ela precisa de ajuda espiritual, ajuda psicológica, ajuda profissional. Então, assim, você que está no primeiro degrau dessa escada, desce enquanto dá tempo. Não continua a subir, porque o final disso é trágico. Destrói relacionamentos, destrói amizade, destrói namoro, destrói casamento. Se você está no primeiro degrau, desce enquanto há tempo. Não espera você chegar num nível mais profundo para querer sair, porque senão o prejuízo vai ser muito grande. É de fato uma droga. Já deixo aqui, vou deixar uma deixa aqui, que nós vamos ter um dia, a gente vai falar específico sobre pornografia. Outra deixa que eu estou aqui me colocando à disposição para qualquer pessoa que tenha dificuldade na área, precisa de ajuda. Eu acompanho alguns jovens, alguns adolescentes, então contem com a minha ajuda, o que precisar. Eu estou na igreja a gente também tem 2 psicólogas, né, à disposição para ajudar. Vamos ter também um bate-papo com elas também aqui sobre pornografia, mas a pornografia, ela é uma droga, ela é viciante, ela é tóxica e ela também prejudica relacionamentos, porque, como vocês falaram, você nunca está satisfeito, você começa a ter comparações e, imagino eu, já ouvi falar de pessoas que dentro do casamento acabam querendo sujeitar a esposa, sujeitar o marido a posições que, na verdade, não geram prazer nenhum, que ele é algo forçado, é algo que talvez alguém está sendo obrigado ou até pago para fazer. Se você tem dificuldade com pornografia, é interessante também a gente olhar por trás das câmeras o quão sujo, o quão nojento é aquilo ali, onde pessoas estão sendo pagas, obrigadas, pessoas escravas do sexo. E Paulo fala, né, para a gente fugir de toda imoralidade sexual, fugir da promiscuidade, fugir da prostituição. E a partir do momento que eu estou usufruindo do corpo de alguém para sentir prazer, isso é prostituição. Ô Renan, e nós como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós estamos aqui para libertar as pessoas e não para escravizá-las. Então toda vez que eu consumo pornografia, eu estou escravizando alguém, eu estou aumentando esse crime, eu estou contribuindo para que esse mal continue, né? Estou investindo, né? Então, nós precisamos ter essa mentalidade que é um crime, e não só um crime contra a humanidade, mas é um grande pecado contra Deus. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, cara, se fosse a minha mãe, se fosse a minha irmã, se fosse alguém que eu amo,
eu olharia, e se eu não Pesado. olharia se alguém da minha casa, por que que eu vou olhar alguém que é da casa de alguém, que é da família de alguém, e que pode ser até um dia minha irmã em Cristo? Eu não posso, como homem de Deus, me submeter a um processo tão diabólico como esse. Eu preciso inverter, mudar, e eu tenho que ser o libertador, aquele que vai ser usado por Deus para libertar, e não para escravizar, e não para agir com violência e aumentar esse crime. A Denise comentou sobre o filme A Prova de Fogo, né? É um filme muito bom também, e ele aborda essa questão da pornografia no casamento e o reflexo que isso traz para o relacionamento conjugal e o quanto é desastroso, né? Porque busca muito o egoísmo e o afastamento. Agora, a gente tá acabando o tempo aí, a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia diz que na luta contra o pecado a gente ainda não derramou o nosso próprio sangue. O que a Bíblia está dizendo? Cara, o pecado ele tem que ser encarado como um inimigo mortal. E às vezes eu tenho a impressão que a gente trata o pecado como um amigo. Sabe quando você precisa se distanciar de um amigo, mas você vai ficar com saudade? E você não vê a hora de vocês se aproximarem de novo? A gente trata o pecado assim: olha, eu vou me abster da pornografia, mas eu fico ali morrendo de vontade de encontrar pornografia de novo. Cara, esperando uma queda, né? isso nunca vai ser vencido se eu encaro o pecado como um amigo. Eu preciso encarar o pecado como um inimigo mortal, porque ele traz morte, ele traz separação. Então, eu só vou conseguir vencer o pecado quando eu entender o dano que o pecado traz na minha vida, o prejuízo que ele traz na minha vida. E como a gente falou no início, contra o pecado a gente não luta, a gente foge. Porque quanto mais você está lá lutando contra o pecado, você continua na presença dele. Então eu deixo o pecado e eu vou para a presença de Deus. Então, assim, quando o pecado bater a sua porta, quando você estiver sozinho e a tentação te chamar no celular, cara, pega a Bíblia e vai ler. Vai orar, porque lembra lutar mesmo, né? Lembra no início da live que aquilo falava assim: o que que Deus está pensando de você? E quando eu imaginava isso, eu não conseguia pecar. Quando a gente está na presença de Deus, a gente não consegue se entregar ao pecado. Porque a presença, o amor de Deus, a santidade de Deus nos constrange, sabe? Nos deixa tão constrangido que eu não consigo. O amor de Deus é tão grande, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, a santidade dele é tão maravilhosa que eu não consigo me entregar ao pecado. Então, assim, para você que está passando por lutas pesadas, vai orar, aumenta seu tempo de oração, vai jejuar, faz jejum todos os dias, lê a Bíblia todos os dias, porque se você andar no Espírito, de modo algum satisfareis os desejos da carne. Para de focar naquilo que não pode, foca naquilo que pode. Quanto mais você ficar focado, não posso, não posso, não posso, mais você vai querer fazer. Se você focar em ler a Bíblia, orar e jejuar todo dia, você nem vai se lembrar que existe pornografia. Você vai estar tão focado nas coisas do Espírito que você nem vai lembrar que existem essas coisas. O meu corpo, a própria Bíblia ilustra como um vaso, né? É algo que está vazio por dentro e que precisa o tempo todo ser preenchido. Então, se eu estou preenchendo de coisas espirituais, nada carnal vai me satisfazer. Mas se eu estou vazio e não estou alimentando meu espiritual, o tempo todo eu vou querer algo carnal para me satisfazer, para me alimentar. Eu costumo ilustrar para os adolescentes que a nossa vida é como dois pitbulls, um carnal e um espiritual. Se eu alimento muito o carnal, ele vai latir muito mais forte, ele vai sempre sobressair sobre o espiritual. Mas se eu alimento mais o espiritual e deixo o carnal cada vez mais fraco, o espiritual vai falar cada vez mais forte. Então nós precisamos encarar a vida com essa seriedade. Oi? Pastor Henderson, Deus te abençoe, viu? Um abraço. Então o tempo todo eu preciso estar investindo no meu espiritual, investindo no meu relacionamento com Deus, a ponto de que eu estou tão próximo, tão amigo, tão íntimo com Deus, que não é qualquer coisa que eu vou querer trocar ali, não é qualquer pecado que vai me fazer deixar aquilo ali de lado, né? É isso, mano. Então, se a minha palavra para quem está nos escutando é essa: para de focar no que não pode e foca no que pode. Se joga de cabeça. Deus não colocou limites para que você conhecesse Ele, não há barreiras. Quanto mais você buscar Deus, mais você vai conhecê-lo. Quanto mais você adorar a Deus, mais intimidade e comunhão você vai ter com Ele. E quanto mais cheio você estiver, menos você vai precisar dessas coisas. Por quê? O que nos leva a querer essas coisas é o fato de estarmos vazios. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós formos guiados pelo Espírito, nós nem vamos ter olhos para essas coisas. A gente vai estar focado nas coisas de Deus.
Semana passada eu comentei na nossa live e eu vou repetir aqui porque é forte. O pecado é como se a gente estivesse brincando com um copinho de barro, um copinho de lama, se molhando. E Deus com o oceano falando assim, filho, deixa esse copo que eu tenho para você é uma imensidão. É muito maior, é muito mais profundo, é muito mais rico, é muito mais cheio de vida. E a gente ali se iludindo com aquele copinho de lama. Então, vale a gente deixar o pecado de lado e começar a procurar aquilo que Deus tem pra gente. Juan, Keila, muito obrigado. Vou dar um tempo para vocês se despedirem, para agradecerem. Mas, pessoal, sábado que vem a gente tem outra live. A gente vai falar sobre o sexo e a psicologia, como que isso nos afeta, como que isso interfere, como que isso vem desde a nossa infância, desde a nossa criação. No mesmo horário aqui no Insta da PIB também. Então já se programem. Vai lá no YouTube, PIBBH. Assine o nosso canal, a gente está numa série muito legal de volta para casa. Assistam, participam, mande para o máximo de pessoas possíveis. Temos mensagem de jovens. Amanhã temos culto de teens e kids às 9h30. É muito legal, está sendo bem divertido. Às 10 horas temos culto também. Então mande, chame todo mundo que você quiser ir na sua casa para assistir. Mas não deixe de fazer parte, porque essa igreja não é estar em quatro paredes. Essa igreja é onde a gente quer que esteja, a gente permanecer em comunhão. Juan, Keila, despeçam aí do pessoal. A gente quer agradecer todo mundo, né? E falar para os casais que se precisarem de algum auxílio, alguma ajuda, quiserem trabalhar mais esse tema, pode contar com a gente. Como casal, nós estamos prontos a auxiliar vocês também. Então, estamos à disposição. Foi um prazer fazer essa live com você, Renan. E a gente está aqui. Conte com a gente. Amém. Pessoal, obrigado por ter participado. A Helena lá de Vinhedo. Saudades, viu? Manda um abraço para sua família. Paulinho, pastor Heinerson, pastor Serginho. Tantos amigos entraram aqui. O pessoal dos jovens participaram conosco também. Obrigado a todo mundo que participou. A gente está à disposição, são 16 anos de experiência que a gente pode compartilhar com vocês os erros, os acertos, a gente pode caminhar junto. Eu acho que esse é o segredo, a gente está junto caminhando, um alinhando o outro, um servindo para afiar o outro, sabe? Então vamos caminhar junto, eu acho que é a melhor coisa que tem. E a série de mensagens de volta para casa é uma série que a gente está trabalhando isso de maneira bem detalhada, então dá uma olhadinha lá na série, participa, assiste as mensagens no YouTube, a gente tem certeza que isso vai avivar a sua família e vai ser um tempo maravilhoso aí na sua casa, tá bom? Lembre-se, então, que sexo é para o casamento. Amém. Isso aí, pessoal. Semana que vem, então, um bate-papo é com uma psicóloga. Então, já vá pensando em perguntas, já vá guardando as perguntas e pra gente descarregar aqui em cima da psicóloga para ela responder tudo, tá bom? Grande abraço, um beijo, obrigado e até a próxima. Gente.